E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o desafio da reforma da Previdência. Para uma reflexão sobre a urgência de uma reforma na Previdência Social, o Jornal da Gazeta recebe Wagner Balera, professor de Direito Previdenciário na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e o coordenador da Revista Brasileira de Direitos Humanos, Douglas Izzo, que também é presidente da CUT São Paulo e coordenador da Frente Brasil Popular de São Paulo. Muito obrigada por estarem conosco. Eu quero começar com a declaração do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele falou que uma reforma da Previdência Social tem que ser uma coisa muito racional e que não deve acontecer esse ano. É muito pouco tempo e que o projeto que está aí, que existe, não é aquilo que ele pretende, que deve ficar para o ano que vem. Então eu quero começar ouvindo, de vocês se Bolsonaro acerta em jogar para o ano que vem, janeiro, deve ser possivelmente em janeiro já do ano que vem, a apresentação e o debate e posterior votação do projeto de reforma da Previdência Social, ou se ele deveria agilizar esse procedimento nesse ano ainda, até para acalmar o mercado financeiro que ficou bem ouriçado com aquela declaração, que era para ficar para 2019. Professor Balera. Olha, logo no início da matéria vocês dizem assim, a reforma é urgente. E é isso que a gente tem que ter na cabeça. Ela é urgente? É urgente. A reforma é algo inadiável para o Brasil. Portanto, tudo que houver em termos de protelação vai prejudicar mais as futuras gerações dos beneficiários. Não sei se é esse projeto, porque ele foi tão deformado, foi tão destruído, que no fim só ficou uma coisa boa nessa PEC aí. Foi o fim da desvinculação das receitas da União. Foi a única coisa que presta dessa PEC. Isso sim podia ser votado já, porque acabaria de desviar o dinheiro do sistema de segurança social. Agora o resto foi muito deformado. Então, agora, é bom que fique para o ano que vem? Acho bom. É melhor que até um Congresso que terá mais legitimidade, porque acabaram de ser eleitos, então poderão refletir mais do que a opinião pública tem. Agora, para você, Douglas, é urgente a reforma da Previdência Social, como se apregou, como o professor acaba de dizer, no seu entender, e é bom que deixe para o ano que vem ou seria melhor agilizar? Nós defendemos, além de se debater esse importante tema para o povo brasileiro, que é o sistema de seguridade social, não é só a Previdência que nós estamos discutindo, mas que nós tenhamos um debate amplo. Existe um Conselho Nacional que discute a Previdência, um fórum que discute a Previdência Social no Brasil, e nós entendemos que qualquer medida que vai trazer mudanças profundas na vida do povo brasileiro, é fundamental que nós tenhamos um debate com profundidade, inclusive acerca da necessidade dessa urgência, porque em outubro do ano passado foi aprovado um relatório da CPI que debateu a Previdência Social no Congresso Nacional, no Senado, e os números apresentados nesse relatório da CPI dão conta de que existem 350 bilhões de reais de empresas que não pagam a Previdência Social. Nós precisamos discutir, por exemplo, as desonerações que hoje, sem contrapartida, retiram aí da Previdência Social 292 bilhões de reais. Então, portanto, é necessário se debruçar sobre os números para que, a partir de números que correspondam à verdade, a gente se estabeleça um debate amplo, inclusive envolvendo os trabalhadores, o que não foi feito durante o governo Temer. Agora, essa questão dos devedores, dos sonegadores, do volume de dinheiro que poderia ser aí arrecadado em benefício, da Previdência Social, uma ação implacável de cobrança, resolveria o déficit da Previdência? Então, veja, quanto ao passado, se você olhar a lista dos devedores, você vai ver que a imensa maioria desses devedores jamais vai pagar, porque ele acabou já há muito tempo com o seu patrimônio.
Você vê exemplificativamente que as pessoas mais jovens nunca ouviram falar na Panair do Brasil, né? A Panair do Brasil está na lista. Evidentemente não há nenhum patrimônio dessa empresa para ser recolhido ou estocado. Bom, mas dos que estão aqui, dos que estão nadando em dinheiro, inclusive... Não são 400 bilhões. Será muito menos o que você vai arrecadar. Normalmente a arrecadação... Isso faz diferença ou não faria diferença? Faria diferença o quê? De arrecadar 30, 40 bilhões? Não é nada perto da situação. Do buraco. É. Agora, de fato, é verdade que o que o Douglas afirma, e é correto, é que as desonerações não têm o menor sentido. Se você está falando que existe um déficit, você não dá desconto. Você cobra o que está previsto. Então, desoneração não tem nenhum sentido prático e nem teórico. Bom, como eu comecei falando do presidente eleito Jair Bolsonaro, a declaração dele que causou tremores aí no mercado financeiro, o dólar disparou, aquela coisa toda, qual é o papel do presidente eleito, que vai tomar posse, assim, com apoio muito grande dos 58 milhões de eleitores dele e de muita gente que nem votou nele, mas que concorda que é urgente a reforma da Previdência Social. Qual é o papel do novo presidente da República do Brasil em relação a essa questão da reforma da Previdência? Eu acho que é um debate, né? Como foi colocado aqui, nós precisamos abrir de fato a caixa preta, que é uma caixa preta. Se discute muito a questão do déficit, então se a gente pensar na Seguridade e na Previdência, são coisas diferentes. A Seguridade não tem déficit, a Seguridade arrecada mais do que gasta e tem o desvio, que eu já acabei de falar nesse programa, da desvinculação das receitas da União, mas ela vai ter déficit em breve. Quer dizer, quando o senhor fala da desvinculação, traduzindo para quem nos assiste, é não usar o dinheiro da Previdência Social para pagar as aposentadorias, os benefícios, etc., com outros gastos da União, do Tesouro, é isso? Isso mesmo. Tá, traduzindo, né? Para traduzir. Mas, então, o presidente tem um papel importante na liderança, numa participação, na qualidade do projeto que vai apresentar, como ele mesmo falou que quer, ele tem. É fundamental que o presidente eleito, agora ele é o presidente de todos os brasileiros, correto? Ele estabeleça um diálogo, uma consulta com o conjunto da sociedade para que se estabeleça, através desse debate, de apresentação de dados, porque nós temos opiniões divergentes acerca desse tema, né? Que se construa uma proposta que seja o mínimo consensuosa aí para garantir a aposentadoria para aqueles que dependem da aposentadoria, uma vida digna para os brasileiros e brasileiras no final da sua vida. Agora, Douglas usou um termo aí que quer dizer garantir, né? E uma reforma da Previdência, né? Quem garante que com reforma a Previdência vá garantir o recebimento das aposentadorias, dos benefícios no futuro? É por isso, Maria Lídia, que nós precisamos, desde já, o problema da Previdência é um problema de gestão. Chegar, professor, na situação que nós estamos, aí onde 582 bilhões de reais não foram pagos à Previdência Social, e nós temos um agravante. Tem muitas empresas que, além de não pagar o que deve à Previdência, também usa os recursos recolhidos dos trabalhadores. Então, existe um problema muito sério de gestão que nós precisamos, para além da reforma, são questões que nós já podemos fazer de imediato. Combater a sonegação, cobrar daqueles que devem, e o próprio governo federal colocar na cesta aí de impostos, de recursos que devem entrar no sistema de previdência social, a sua quarta parte, que não faz, né? O governo, desde a Constituição de 1988, não tem entrado com os recursos que deveria para garantir aí a sustentação financeira da Previdência Social. Bom, o que eu estou entendendo é que houve, assim, não só omissão, mas negligência e ineficiência na gestão dos recursos da Previdência Social, desde a redemocratização do país. Em todos os governos? Em todos os governos? Não é bem assim. Porque Sarney, Itamar, Fernando Henrique, os governos do PT, todos os governos? Não é bem assim. Isso vem desde 34, né? Porque em 34... Vem de muito mais longe, professor? Em 34, a Constituição estabeleceu essa conta dividida em três: trabalhador,
empresário e União. Só que a União nunca pôs a parte dela. Então é descarado falar no déficit quando o Estado brasileiro nunca faz a parte dele. E outra hoje a parte é o quê? O que é a parte dele? A parte dele é, quando se fala em déficit, aliás, é mentira, porque se faltar dinheiro está previsto na lei. Se faltar dinheiro, a União cobre. Então não se pode pensar que uma coisa é o Estado, outra coisa é a Previdência. O Estado e a Previdência são a mesma coisa. E a lei em vigor diz assim, se faltar dinheiro, a União cobre. Como é que ela cobre? Ela cobre com imposto, só que ela não quer cobrir. Ela não quer cobrir. Ela quer sacar dinheiro da Seguridade Social. Então você diz, nós temos a garantia constitucional e legal de que falta dinheiro, a União tem que cobrir. E não pode reclamar que está faltando dinheiro. Ela não pode reclamar que está faltando dinheiro, porque todo ano, você sabe isso, né, doutor? Todo ano os maus pagadores são premiados com medidas de propelação que são o refis, o país e assim por diante. E como é que o senhor entende, então, que critério que norteia para que haja essa distorção desse porte? Né? O que é isso? Que é isso? São duas coisas. Primeiro, porque nós tivemos governos de correntes de pensamento ideológicos diferentes. E o que é isso? É uma indiferença para uma necessidade como é essa da seguridade social para o cidadão brasileiro em todos os níveis da sociedade, então, da pirâmide social? Eu acho que agora nós temos uma grande oportunidade de criar, de fato, um movimento de reforma. Quer dizer, um movimento que é isso, transparente. professor? Primeiro, quanto aos números. Vamos apresentar os números verdadeiros. E número não é o que aconteceu lá atrás, é o que vai acontecer daqui para frente. Quanto vai custar até o ano 2038, que é o que a lei fala, um horizonte de 20 anos, quanto vai custar cobrir os benefícios e serviços da Seguridade Social até 2038. E esses cálculos são factíveis? Factíveis. Hoje os computadores fazem com relativa facilidade. Então, quanto vai custar? Quanto está previsto que vai entrar? Evidentemente que em situação de crise econômica entra menos dinheiro. Então, isso é a primeira coisa, fazer uma conta. Como eu e você fazemos todo mês a nossa conta. Ó, quanto eu vou ganhar, quanto eu vou gastar. Vai faltar ou vai sobrar? Assim também o Estado teria que fazer com relação ao dinheiro da Seguridade Social. Quanto eu devo até 2038, que é um horizonte temporal factível. Quanto eu prevejo que vai entrar? É um cenário. Pode não acontecer, mas eu já tenho uma previsão. Se eu tenho previsão, eu sei quanto vai faltar de dinheiro, porque vai faltar nesse período. Vai faltar. Com certeza, vai faltar. Aí eu vou programar como é que eu vou fazer para arrumar esse dinheiro. Certo. E a questão dos chamados privilégios? Porque há vários aspectos da reforma que sugerem até que são várias as reformas na reforma. E muita pressão de diferentes lados. E essa pressão vem em nome de defesa de direitos. E do outro lado a gente fala, o que é isso? Está defendendo privilégios. Quer dizer, quando quem está fazendo pressão está ali cobrando, é em nome é o direito de quem representa. E do outro lado, está ali criticando os privilégios de outros, que são as grandes diferenças que existem das aposentadorias no Brasil para diferentes setores. Como é que fica aí esse tipo de contenda? Isso é incontornável? Vai mexer na aposentadoria de militar? Vai mexer na aposentadoria no judiciário? Vai mexer do funcionalismo público? Vai unificar tudo, ficar tudo igual? Que nem a coitada da aposentadoria do INSS? Quem vai abrir mão do quê? Eu acho que, Maria Lídia, primeiro, acho que é importante... A nossa conversa inicial aqui é difícil você convencer o trabalhador com tudo que foi feito, a bandalheira que foi feita com recurso público, para ele aceitar de forma assim acelerada uma discussão a toque de caixa sobre previdência. Eu acho que esse é um aspecto. O segundo aspecto, que nós precisamos, nesse debate amplo que vai ocorrer com a sociedade, discutir o que é privilégio no Brasil. Por exemplo, o funcionalismo público, na sua maioria esmagadora, não atinge o teto do INSS. Eu vou dar um exemplo aqui para todos vocês. Eu sou professor da rede pública estadual, eu tenho 2 cargos como professor da rede pública estadual. Se eu fosse me aposentar amanhã, eu não atinjo o teto do INSS. E essa é a realidade absoluta da maioria. Ganharia muito menos de 5 mil reais, Menos digamos. que 5 mil reais, tá certo? E é a realidade da maioria
dos trabalhadores do Estado, funcionários públicos. E um outro detalhe, a emenda 20, no período de Fernando Henrique, já estabeleceu a mudança para aposentadoria de servidores públicos, né, casando tempo de contribuição com idade. Né? Então, lá atrás já foi feita uma primeira reforma da Previdência e que não modificou em nada os privilégios, por exemplo, das aposentadorias e pensões de militares. E que são debates que nós temos que fazer efetivamente. Esses privilégios são intocáveis? O senhor acredita que eles possam ser modificados ou suprimidos? Então, Marianita, a gente pega a Constituição de 1988, ela tem um preceito que jamais foi cumprido, que é o seguinte: existe um teto. Nós estamos falando, portanto, dos benefícios dos privilegiados. Existe um teto, o teto que o sistema público vai pagar é o artigo 17 das disposições transitórias, é o teto do vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ninguém pode... Já é muito dinheiro, hein? Isso é muito dinheiro. É 15 vezes o que a maior parte dos segurados ganha. Mas ninguém pode receber mais do que o teto. E você, todos os meses, você vê que tem gente ganhando mais do que o teto. Então, o primeiro corte deveria ser, não se paga um centavo a mais a nenhum título além do teto. Você já começa a mexer no privilegiado. Segundo, você destrói essa ideia de que vamos salvar a Previdência, como se a Previdência fosse uma coisa maravilhosa. Sabe qual é o valor do benefício médio dos segurados do regime geral? R$ 1.600, mês de novembro. Então, a grande maioria dos segurados do regime geral ganha R$ 1.600, como média. Isso é publicado oficialmente. Quando se defende a Previdência, não é desse povo. Se defende a Previdência dos que ganham muito. Então, de fato, a começo de conversa, teria que ser de cima para baixo. O regime geral paga a média, só. Bom, eu agradeço muito os subsídios que trouxeram para a nossa reflexão e eu diria que hoje foi apenas começo de conversa. Nós voltaremos certamente a esse assunto e espero recebê-los numa outra ocasião. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Luciana.